Boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Vieira Júnior e essa é a disciplina de Hidráulica e Hidrologia, nossa aula 00. Bom, como vocês já me conhecem, vou partir direto para o que será e como deve ser desenvolvida a nossa disciplina. Bom, sobre a nossa disciplina, ela é uma disciplina do quarto período do curso de Engenharia de Pesca. Ela tem uma carga horária de 60 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Tentaremos o possível para que possamos adaptar essas aulas, essas 20 aulas práticas, já que não temos previsão de retorno das nossas atividades presenciais. Farei o possível para que possa pelo menos demonstrar a vocês algumas situações práticas que envolvem a hidráulica e a hidrologia. Tá? Neste momento, estamos pensando ainda como vamos adequar essas 20 aulas práticas. Caso não seja possível a realização dessas aulas práticas, as mesmas deverão ser realizadas quando tivermos o retorno das aulas, das atividades presenciais. Pois bem, a nossa ementa ela é bem simples e um tanto quanto complicada ao mesmo tempo. Veja bem, a nossa ementa apresenta conceitos fundamentais de hidráulica, hidrostática, hidrometria aplicada à engenharia de pesca, foronomia e vertedores, tá? Condutos forçados e condutos livres. Então, apesar de ser uma ementa um tanto quanto curta, ela apresenta bastante variáveis, tá? Muitas variáveis dentro do nosso sistema de ensino, tá? Esses conceitos fundamentais de hidráulica, eles vêm lá desde vazão, desde pressão, tá? De transferência de carga, entre outras situações. Hidrostática é tudo aquilo que trabalha os conceitos dentro de fluidos parados, tá? Hidrometria, nós trabalhamos com os fluidos em movimento. Então, a medição de vazão, a medição de força aplicada a barragens, condutos forçados, condutos livres, e tudo isso vai servir de bastante base para vocês em uma outra disciplina que vocês vão trabalhar, que se chama Engenharia para a Aquicultura. Aí sim você tem desde o dimensionamento de bombas, dimensionamento de sistemas de carga, captação e também sistemas de descarga de água para o ambiente, tá? Então é uma disciplina que vai ser bastante interessante vocês acompanharem e tentarem entender esses conceitos que serão aplicados durante toda a disciplina. Pois bem, quais são os objetivos gerais da nossa disciplina? Compreender os princípios básicos de hidráulica, relativizando seus usos para áreas correlatas em engenharia de pesca. O que quer dizer isso daí? Eu espero que no final dessa disciplina vocês possam ter compreendido os princípios básicos de hidráulica, tá? Pressão, transferência de energia, massa, por que um determinado cano ou um determinado conduto ele aquece quando tem fluido em movimento no seu interior e outros não, por que a pressão é maior, por que a vazão tem essa relação pressão e vazão, tá? Então esses são alguns pontos que espero que vocês consigam entender no final dessa disciplina e que consigam correlatar isso para a engenharia de pesca. Onde eu vou utilizar isso em engenharia de pesca? Seja no desenvolvimento de bombas, seja na utilização dessas bombas, ou será em sistemas fechados de circulação de água, ou talvez em alguns sistemas ou dimensionando alguns equipamentos que utilizem esses conceitos de fluidos, de pressão, de transferência de energia, transferência de carga, tá? Então é isso que a gente espera que no final dessa disciplina vocês consigam ter a capacidade de associar esses conteúdos, esses conceitos dentro da engenharia de pesca. Bem, além dos objetivos gerais, nós temos alguns objetivos que devem ser desenvolvidos. A nossa disciplina vai ser trabalhada em blocos, né? Ou em degraus. Então, nós começaremos no chão, num certo patamar baixo, e vamos ir levando o nosso conhecimento até um ponto mais alto, onde a gente consiga unir sempre todos esses conceitos que já foram aplicados, todos esses conceitos que já foram entendidos, lá no final, em um desenvolvimento de algum projeto. Pois bem, todo o conhecimento que for desenvolvido, ele não deve ser esquecido. Então, nós sempre vamos dar um passo a mais, mas nunca esquecer do passo de trás. Então, sempre uma coisa vai ter relação com a outra.
Então, espero que vocês fixem bem os conteúdos, tenham disponibilidade de tirar dúvidas, chamar o professor para que possa sanar, para vocês não ficarem no futuro perdido numa outra disciplina um pouco para frente. Mas quais são esses objetivos? O primeiro objetivo é desenvolver no aluno aptidão para a utilização de conceitos da hidráulica e hidrologia na engenharia de pesca. Tem diferença entre hidráulica e hidrologia, tá, pessoal? Hidrologia a gente vai trabalhar a parte de água propriamente dita, tá? Escoamento superficial, bacia de drenagem, isso é hidrologia, o que tem a ver com o ambiente natural propriamente dito. Hidráulica é quando a gente consegue manusear esses fluidos, manusear a água da forma que a gente precisa. E aí entram alguns conceitos mais importantes de aplicação dentro dessa nossa disciplina. Desenvolver aptidão para a criação de projetos de obras hidráulicas em engenharia de pesca e seu embasamento hidrológico, tá ok? Então não adianta nada, por exemplo, como eu expliquei, hidrologia tem a ver com ciclos de água ou com a água no ambiente. E hidráulica seria a captação, por exemplo, bombas para captar. Então tem que tomar cuidado para estar os dois bem atrelados. Não adianta eu colocar um sistema de bombeamento super potente em um rio que fica seco 6 meses por ano. Então eu tenho que ter o entendimento e ter o conhecimento de alinhar essas duas áreas para que a gente consiga desenvolver bons projetos de engenharia de pesca. Fornecer subsídios para o aprendizado de outras disciplinas que utilizem os conhecimentos de hidráulica, hidrologia. Como eu mencionei para vocês, tem engenharia para aquicultura que vocês vão utilizar. Nesse semestre sou eu que estou ministrando essa disciplina, nos outros podem ser outros professores, mas nós temos ainda piscicultura em viveiros, cultivo em viveiros escavados, tá? Que vocês também vão utilizar. Depois tem mecânica, mais para frente, que vai ser utilizada também, máquinas e motores, e tem os conceitos dentro de tecnologia do frio e do calor também, que empregam bastante os conceitos aqui de hidráulica, principalmente. Ok? Outros objetivos: quantificação de fenômenos hidrológicos, chuva, evapotranspiração, infiltração e escoamento superficial, utilizando modelos matemáticos, determinísticos e estatísticos, ou seja, utilizar alguns dados de mensuramento de chuvas, de evapotranspiração, que seria a evaporação e a transpiração das plantas, a infiltração de água, escoamento superficial, de forma que nós possamos definir algumas estratégias de como deverão ser construídos ou constituídos os nossos projetos dentro da aquicultura de modo geral e também da pesca, tá ok? Analisar o escoamento em condutos e canais para dimensionar estruturas hidráulicas, tá? Então a gente tem uma situação bem bacana que é: o que eu preciso para produzir organismos aquáticos hoje? Água. E como eu consigo essa água? Eis as questões. Então a gente vai trabalhar também com o escoamento em condutos forçados, que aí seriam bombas, e canais, que seriam canais abertos, tá? Utilizando principalmente a gravidade. Nos locais onde isso é possível, normalmente a gente utiliza essa situação de gravidade, tá? Ou usa uma bomba um pouco maior, leva a água para um certo ponto e depois, a partir desse ponto, você acaba escoando por gravidade, aproveitando, tá? Economizando energia, que hoje em dia está até um tanto quanto caro. Processar e analisar informações hidrológicas, visando a utilização racional e sustentada dos recursos hídricos, ok? Então, conseguir entender essas atividades e não desperdiçar o volume de água, principalmente. E algumas aplicações práticas da hidráulica e da hidrologia dentro da área de engenharia de pesca e aquicultura também. Essas são os objetivos específicos que devem acontecer durante a disciplina. A cada determinado período, vocês devem conseguir chegar em alguns desses pontos aí, tá? Então a gente vai fazer uma avaliação desse conteúdo e ver se vocês conseguiram atingir esses objetivos específicos que eu coloquei para vocês aí. Quais serão as nossas referências? As nossas referências serão essas daqui, tá? São as referências que nós temos lá no nosso PPC, que é o nosso projeto pedagógico do curso. Tá? Então a gente tem alguns livros aí, um tanto quanto antigos, alguns, tá? Mas esse primeiro livro aí, Azevedo Neto, Manual de Hidráulica, por exemplo, é como se fosse uma bíblia das obras hidráulicas, tá, ok? Então ele é bastante utilizado. Ele tem uma leitura um tanto quanto complexa, uma forma de escrita muito técnica, tá? Mas eu pretendo passar para vocês aí
as bibliografias um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais simplificadas, utilizar mais a questão de apostilas ou de pedaços de livros, resumos de alguns capítulos de livro, tentar facilitar a vida de vocês aí no que for possível, tá ok? Então não precisa se preocupar tanto com isso. Se alguém tiver interesse nesses livros, aí pode procurar, né? Então, alguns às vezes encontra em livrarias de livros usados, né? Estante virtual e tal, com preço até mais acessível. Mas outras acabam não sendo tão baratos assim, um pouco mais difícil de encontrar também, tá ok? Mas não precisa se preocupar com isso, que eu vou sempre passar para vocês algumas bibliografias aí. Bom, qual é a importância para a minha formação do estudo dessa disciplina de hidráulica e hidrologia? Conhecimento para dimensionar e acompanhar a instalação de unidades produtoras, tá ok? Então, hoje em dia, um dos gargalos que nós temos dentro da nossa atividade é o mau dimensionamento das unidades produtoras. Então, às vezes, a pessoa chega lá e pensa muito assim, mas tem muita água aqui na minha terra, tem uma nascente tão boa, então dá para produzir muito peixe. E às vezes não é bem assim, tá? Então você tem um custo muito alto para que consiga se retirar essa quantidade de água. Ou talvez o que aparenta ser muito grande, na verdade não é tão grande assim para quando se fala em sistemas produtivos, tá? Então nós temos uma demanda muito grande por água, principalmente quando a gente se fala em sistemas intensivos de produção de água. Mas a ideia é que vocês possam ter conhecimento para dimensionar e também para acompanhar a instalação. Porque uma coisa é você fazer o dimensionamento. Outra coisa é estar lá em loco, visualizando, acompanhando a instalação dessas unidades produtoras, né? Visualizando possíveis erros. Porque o projeto, às vezes, a gente imagina uma certa situação, tenta fazer o melhor possível. E às vezes acabam acontecendo problemas dentro da nossa captação, problemas com bomba, com pedras, com uma série de situações que podem atrapalhar ou interferir no bom andamento do projeto, né? Por isso se chama projeto, é projetar. Conhecer as estruturas e suas boas aplicações para dimensionamento, então conhecer os melhores modelos, as melhores tecnologias que devem ser empregadas. Cálculo de perda de carga e escoamento para cultivo e bacias de drenagem, tá? Então, assim, você tem a captação de água, às vezes pode ser forte, mas dependendo da distância, dependendo da altura que você vai jogar essa quantidade de água, ela vai perder energia no processo. Então, pode ser que você tenha que fazer alguns refinamentos dentro desse sistema de captação de água, por exemplo, tá? Então, é um exemplo. Pode ser que aconteça isso ou não. Tá, ok? As bacias de drenagem também, então às vezes a gente dimensiona uma estrutura para captação de um poço, por exemplo, um poço artesiano ou de um poço raso mesmo, um poço de lençol freático, mas você acaba não tendo essa dimensão de qual é a quantidade de água. E também outra situação, que você pode retirar uma boa quantidade de água, mas você não tem a reposição dessa água no solo. Então tem que ver se o local que você está retirando água, de onde ele é abastecido, de onde esse lençol freático vem essa água. Tá? Então, a que ponto podemos extrapolar o uso dessa água? A que ponto teremos a reposição dessa água aí dentro dos lençóis, né? Bacia de drenagem. Mitigar alguns gargalos produtivos, né? Então, mitigar aí seria diminuir esses gargalos produtivos que nós temos hoje, ouve-se bastante falar. Sistemas mal dimensionados, como eu acabei de mencionar para vocês, um custo muito elevado com energia. Hoje já temos algumas alternativas a bombas, né, que funcionam com energia solar ou outras através de gravidade. Alguns processos que podem servir para economia de energia, principalmente. Conservação das estruturas de cultivo, né? Então, às vezes uma bomba mal dimensionada pode jogar água com muita força e acabar danificando estruturas de cultivo. Então, desde canais de abastecimento até o tanque propriamente dito, da mesma forma que estruturas dimensionadas de forma errônea para a drenagem dos tanques também pode ocasionar perdas, aí você pode ter problemas muito grandes. Tá? Então, eu sempre digo que é muito melhor você fazer bem feito a primeira vez, porque se tiver que consertar depois, dá muito mais trabalho, dá muito mais gasto depois para consertar. Então, sempre é bom pensar em todas essas situações, como eu sempre digo. Se alguma coisa pode dar errado, talvez dê errado. Então, vamos pensar em todas as possibilidades. Por mais esdrúxulas que algumas pareçam no momento, podem acontecer. Tá? E conseguir fazer um dimensionamento adequado. O que seria um dimensionamento adequado?
não pensar somente na produtividade. Esses detalhes, como eu coloquei agora há pouco para vocês aí. Questão da utilização da água, então o tempo, a vida útil desse sistema de cultivo, a possibilidade de aumento dessa produção de forma escalonada, tá? Então o que eu preciso para chegar em tal ponto? Talvez eu não precise sair de 100, precise começar com 10 para chegar no meu 100. Então tudo isso a gente vai trabalhar dentro dessa nossa disciplina aí e que tem muita importância para a formação de vocês. Bom, como vai ser desenvolvida a nossa disciplina? Como se dará essa disciplina? Como eu já mencionei, aulas gravadas disponibilizadas no YouTube, tá? Então eu pretendo colocar as aulas lá no YouTube para facilitar a vida de vocês também. Listas de exercícios, infelizmente. A hidráulica é um dos ramos da física, então nós temos cálculos, tá? Temos algumas situações que vão ser utilizadas e as listas de exercícios serão sempre precedidas de aulas. Então nessas aulas eu pretendo resolver alguns exemplos, resolver alguns exercícios com vocês, gravando alguns exercícios e depois mandarei as listas com exercícios muito semelhantes, muito iguais àqueles que eu trabalhei nas minhas aulas, tá? E aí, com o tempo, se vocês tiverem dúvidas ainda, então a gente marca atendimento nos plantões e aí eu posso tirar essas dúvidas de vocês, tá? Podemos ver momentos em que todos possam, né? Como o curso é noturno, talvez seja à noite o melhor momento para que possamos sanar ou tirar algumas dúvidas de vocês aí, tá ok? Mas isso a gente vai combinando no decorrer da nossa disciplina aí e dependendo da necessidade de todos vocês. Também, junto com as listas de exercícios, pretendo mandar sempre para vocês algum texto base, né? Algum texto que foi utilizado para o desenvolvimento das minhas aulas, para auxiliar vocês a tirarem pequenas dúvidas que possam por vir aparecer, né? E aí vocês talvez seja mais simples, né, do que até entrar em contato comigo em algumas situações, tá ok? Então, essa é a metodologia que eu pretendo empregar agora. E as nossas avaliações, como serão as avaliações? As avaliações serão programadas ao longo da disciplina. Como eu mencionei, algumas listas de exercícios eu já não tenho muito por aptidão de passar provas para os alunos, então provavelmente tenhamos listas de exercícios, alguns textos, algumas situações nesse sentido. Como nós vamos trabalhar com listas de exercícios, fica a dica para vocês, não deixar os exercícios para a última hora, se esforçar, se dedicar, tá? Procurar o professor para atendimento, buscar novas formas aí de resolução, se não for com o professor, talvez com os colegas, buscando alternativas para que consiga resolver todos os exercícios, tá ok? Caso não consigamos, vamos mudando, vamos tentando e vamos adequando a nossa realidade, certo? Era isso que eu tinha para vocês hoje, para mostrar apenas o início da nossa disciplina. Essa semana já teremos um novo vídeo e aí serão disponibilizados aí sim conteúdo, tá? Essa era uma aula mais de apresentação. A partir do próximo vídeo nós teremos conteúdo sendo repassado a vocês aí, tá ok? Então vamos a bons estudos. Na próxima aula começaremos com conceitos fundamentais de hidráulica. Espero que fiquem todos bem, tenham um bom resto de semana e uma boa noite a todos.